A paz do Senhor, querido professor, Deus seja louvado por esta oportunidade de estar aqui compartilhando mais um subsídio para o CAPED, esse trabalho que vem sendo desenvolvido com a intenção de proporcionar conteúdo, de proporcionar material para que você possa preparar as suas aulas e de forma mais rica e diversificada. Hoje, em específico, estarei comentando a lição de número 11, a lição dos jovens. Essa lição que nós temos estudado nesse trimestre sobre a relação entre fé e ciência. Um trimestre enriquecedor e necessário. E hoje a lição de número 11 tratará a respeito da fé e medicina. Cura ou ciência moderna? É um tema muito sensível e ao mesmo tempo relevante e que tem que ser discutido em nossas igrejas. E Deus seja louvado pela inspiração, pela direção que Ele deu ao escritor, ao comentarista da revista, para nos trazer um tema tão importante. Antes de começar aqui os meus comentários, eu gostaria de citar a síntese que o autor colocou e eu achei muito relevante e interessante para a nossa videoaula. Abre aspas. A ciência revela a criação de Deus. A medicina é vista como um dom divino e a fé oferece apoio e esperança durante os cuidados de saúde. Medicina e fé se complementam para nos trazer uma vida plena. Fecha aspas. Fé e ciência, diferente do que muitos na modernidade colocam, não são opostas. Eu peguei um artigo de uma médica nefrologista e ela disse algo muito interessante com base nas experiências que ela vive dentro dos consultórios, onde ela coloca assim, abre aspas, fé e ciência não são opostas, devem se complementar. Fé do doente em si mesmo, no médico, na disposição favorável, aí, claro, ela coloca deuses, piedade de Jesus. Acreditar na verdade é causa suficiente para muitas curas. Também Albert Einstein, na época, declarou que quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. Fecha aspas. O que essa profissional ela está querendo nos trazer? Ela está querendo dizer o seguinte, que hoje muitos médicos, eles já veem e eles enxergam a relevância da fé em tratamento de muitas doenças. E mais uma vez ela coloca, claro que ela está escrevendo para o portal de medicina, então ela tem que ser ampla, mas nós podemos fazer uma aplicação aqui a nós. Ela coloca assim, abre aspas, acreditamos que diante dos fatos, o bom senso mostra que a fé e a ciência podem se relacionar e se completar. Não importa a religião, e sim a fé de cada pessoa. Tratará tanto melhor as doenças, quanto melhor souber, face a situação presente, prever o estado futuro. Fecha aspas. E aí ela continua nesse artigo colocando o seguinte, que a maioria das religiões são hoje vistas com bons olhos em tratamentos de algumas doenças. Por quê? Porque quanto mais essa pessoa tem uma fé para onde ela vai pós-morte, isso lhe traz um alívio. E muitas das vezes aquela falta de tensão, de preocupação, que geram outros estados psicológicos, psicossomáticos, que pode agravar a doença, faz com que esse paciente tenha uma melhora significativa. O próprio Hipócrates, nos seus tratados de medicina, ele falava sobre as moléstias da alma. Então, mergulhando um pouquinho mais acerca dentro ali do portal de medicina no Brasil, eu peguei um outro texto do Décio Policastro. O Décio Policastro é médico, também advogado e autor do livro Erro Médico e Suas Consequências Jurídicas. E ele fala uma coisa muito interessante e eu gostaria de abrir aspas. A despeito das evidências em face à intricada
movimentação dos bilhões de neurônios presentes em nosso cérebro, os resultados das pesquisas ainda são modestos e os pesquisadores seguem avaliando os efeitos da fé no organismo do doente, sem ignorar que estas, por si só, não têm a virtude de influenciar na saúde, mas restauram energias necessárias para que eles possam ser curados. Compromissado com as finalidades primeiras de zelar e de trabalhar por todos os meios ao seu alcance em benefício da saúde, o ser humano, e sem desprezar as tendências dos conhecimentos científicos, o Conselho Federal de Medicina posicionou-se no sentido de que no exercício da profissão médica não há que existir incompatibilidades entre a fé e a razão, entre a crença e o conhecimento científico, desde que respeitados os princípios básicos irrefutáveis da boa prática médica. Ele cita aqui o processo de consulta, CFM, número 4043/10, parecer número 2 de 2011. Esse assunto relacionado à ciência e medicina está para consulta no site do Conselho Federal de Medicina, fecha aspas. Eu achei isso sensacional. Por quê? Porque o próprio Conselho de Medicina, ele coloca a fé, a espiritualidade como aliado no processo de cura. É claro, sem desprezar a parte técnica, a parte ali que o médico se preparou, estudando, se capacitando. Mas veja que os órgãos responsáveis, pessoas estudadas, como é o caso do Décio aqui, eles não conseguem enxergar essa incompatibilidade que muitos médicos ateus eles enxergam. E aí, feito essa introdução, já chegamos aqui ao ponto principal de que fé e saúde estão ligadas, né? Fé e medicina estão ligadas. Vamos discutir um pouquinho o objeto desse sujeito que é, no caso, Deus como curador, Deus que cura por meio dos dons, mas que cura também pela medicina. O objeto aqui é o homem. E esse homem, o corpo deste homem, revela a ciência de Deus na sua forma máxima, nos ápice. E mais uma vez, como proposta quer trazer subsídio, eu peguei o comentário do Dr. Timothy Mitchell. Ele era um ateu e durante a sua longa jornada na medicina, ele fala o seguinte, que ele, por estudar bastante, fazer doutorado, ele se tornou um ateu. E ele coloca uma coisa muito interessante aqui, abre aspas. Mitchell compartilhou alguns detalhes da complexidade do corpo humano, e que são provas irrefutáveis do poder de criação e de cura do nosso Criador, no caso Deus. E ele coloca o seguinte, que muitas das vezes os médicos se tornam ateus porque eles não se sentam para se perguntar ou se indagar, abre aspas, como o coração ou o rim, ou seja lá o que for, tão complexo, tão maravilhoso, está inserido dentro dessa engrenagem chamada corpo humano, consegue desempenhar o seu papel de forma tão excelente, fecha aspas. Foi a partir desse argumento que o Dr. Mitchell, ele disse que ele começou a se converter a Cristo. Olha que interessante, quando a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, quando Paulo diz que tudo o que se quer saber de Deus está revelado na natureza, está revelado em nós também, porque o homem é a obra-prima de Deus. Então você, professor, pode de repente fazer um estudo, trazer um material da composição do corpo humano, trazer fotos do corpo humano internamente, para que o seu aluno, esse jovem, possa compreender a maravilha de Deus dentro do corpo humano. E esse Dr. Mitchell, ele coloca que quando ele começou a reparar na complexidade que é o corpo humano, ele teve que dentro de si reconhecer que há um Criador, que não é um acaso e que não é uma teoria da evolução. Tanto que esse Dr. Mitchell
hoje ele tem um instituto nos Estados Unidos que trabalha o criacionismo do homem. É um instituto cristão com a proposta de combater essa ideia da evolução teísta. Por quê? Porque não linka. Porque Deus, ele nos criou de forma maravilhosa. Então, conforme coloca aqui até o autor da lição, que tanto sistema circulatório, nervoso, imunológico, tudo isso nos leva ao Salmo 139, onde Davi diz, de forma maravilhosa. Tem uma versão que diz, de forma assustadora, o Senhor me formou. Tenha isso em mente, o nosso corpo é criação de Deus. Uma vez entendido que o corpo é a criação de Deus, agora vamos falar da soberania de Deus na cura. E eu gostaria de começar essa parte dizendo o seguinte, Deus tem poder para curar qualquer doença, mas eu acho que nós podemos pensar diferente. E quando Deus não cura? Você já parou para pensar nisso? Talvez você passou por um processo de doença, de enfermidade, onde você orou, você até mesmo citou ali de repente Isaías 53, versículo 4 e 5, que disse que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Quem sabe você foi até o seu pastor pedir que ele o ungisse com óleo, que ele intercedesse por você, mas você não foi curado por Deus. Você teve que passar pelas mãos dos médicos. Será que Deus não te curou? Vamos mergulhar um pouquinho nesse tema? Vamos mergulhar aqui. Primeira coisa que eu quero citar e dizer é o seguinte. O teólogo John Piper, ele dá uma definição de Isaías 53 a respeito da cura que eu acho sensacional. Abre aspas. Piper, ele dá sentido ao fato de que milhões, sim, milhões de cristãos salvos, lavados e redimidos por Jesus Cristo em todo o mundo, ao longo da história, ficaram doentes, vivem doentes, morrem doentes. Mas não quer dizer que não foram curados. Por quê? Porque muitos desses cristãos que morreram doentes, hoje estão ao lado do Cordeiro, aguardando o dia da remissão, o dia da transformação, onde eles de fato receberão um corpo não mais sujeito às enfermidades ou à enfermidade que de repente os levou à morte. Então, nós precisamos compreender isso, que muitas das vezes, conforme coloca Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 28, Paulo escrevendo, ele vai falar sobre a inutilidade que nós fomos submetidos e a escravidão da decadência no corpo por causa do pecado. O que isso significa? Que enquanto estivermos nesta vida, por conta da queda, nós estamos sujeitos a muitas doenças e muitas delas não serão curadas por meio de uma oração, por meio de uma imposição de mãos. Deus tem poder para isso. Deus tem poder para ressuscitar mortos, para curar o câncer, o HIV, curar qualquer tipo de doença. Mas muitas das vezes, a cura que o Senhor quer nos dar, e eu até quero abrir aspas aqui novamente para o Piper, é a cura que nós receberemos na eternidade, no porvir. Por quê? Porque um dia haverá a libertação, a redenção dessa corrupção, dessa inutilidade que o nosso corpo está sujeito por conta do pecado. O autor, ele até coloca aqui, e eu acho muito interessante, que nós não podemos atribuir as doenças a um pecado específico. Mas precisamos ter em mente que o estado de doença, as doenças que hoje acometem a humanidade, sim, isso é por causa da queda do homem. Volto a dizer, não é por causa de um pecado específico, mas por causa da nossa queda, da nossa natureza caída. Nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a ficar enfermos, né? Porém, nós temos que ter a esperança de que um dia
toda essa inutilidade, essa decadência será transformada em uma gloriosa liberdade que o versículo 21 de Romanos 8 chama de a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Um dia seremos libertos desse corpo sujeito às doenças. Inclusive, se você que está assistindo essa videoaula estiver doente, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, o Senhor Jesus é poderoso para te curar. Mas se o Senhor Jesus não te curar aqui, nesta vida, tenha certeza que no porvir nós seremos transformados de forma gloriosa e receberemos a cura definitiva. Como diz, num fechar e abrir de olhos seremos transformados. Agora, para finalizar essa parte e irmos aqui já para nossas considerações finais, eu quero dizer uma coisa. E se Deus não te curar por meio de um dom específico, de uma oração, mas você foi para o médico e você passou pela cirurgia e foi de repente sarado, curado daquela doença, eu posso considerar isso uma cura, Sérgio? Sim, pode considerar sim, porque a Bíblia diz que todo dom perfeito vem do nosso Pai. E nós temos que entender que as profissões, aquelas, claro, legalizadas, corretas, como a medicina, elas foram dadas por Deus a homens, a mulheres, a pessoas específicas, a fim de que eles possam cuidar desse corpo complexo que é o nosso corpo humano, dessa coisa complexa que é o corpo humano. Então, certa vez eu escutei o teólogo Gutierrez falando algo, e eu quero abrir aspas, e ele disse o seguinte: muitos de nós aqui na capital questionamos por que não vemos tantas curas. Mas aí ele respondeu, sim, nós podemos presenciar curas constantemente. Basta ir em um hospital, onde uma pessoa que de repente está ali no processo de uma químio, para um processo de repente de uma cirurgia, e pós-químio, pós aquele procedimento, pós aquela cirurgia, aquele tratamento, ela sai remida daquela doença. Ali aconteceu um milagre, porque Deus guiou a mente, guiou a mão daqueles profissionais, guiou os pesquisadores que desenvolveram os remédios, guiou as pessoas para desenvolverem os tratamentos, preparou aquela estrutura para acolher aquele doente. Então, nós podemos dizer, conforme o Gutierrez coloca, que nas grandes cidades o Senhor continua curando constantemente. Sim, por dons extraordinários, paralíticos andam, aonde a medicina não consegue chegar, o Senhor Jesus chega, mas a medicina está aí. Se nós pudéssemos falar aqui o quanto a medicina avançou, tanto que décadas atrás a perspectiva de vida era até os 40, hoje já chegamos aos 80. Uau, tudo isso é a medicina direcionada, a inteligência dos homens guiadas por Deus, a fim de que possam desenvolver tratamento e nos dar um bem-estar melhor. Então, está acontecendo cura, porém, ainda abrindo aspas para os Gutierrez, se você for no interior, no sertão, naqueles lugares onde a medicina é precária, você pode ter certeza que ali o Senhor Jesus constantemente está curando, desde febres, desde dores de cabeça, até doenças mais complexas. E eu quero finalizar essa aula dizendo o seguinte, que os dons de cura, eles não devem ser para a glória dos homens que o possuem. Eles não devem ser também para que promova ministérios. Esses dons devem ser para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. E eu quero finalizar essa aula citando um grande pregador, Smith Wigglesworth, esse grande evangelista que viveu de 1859 a 1947. A biografia dele é tratada no livro Generais de Deus de Cura. Diz-nos a sua biografia, comprovado, que pessoas mortas ressuscitaram, paralíticos andaram, cegos voltaram a enxergar nas suas reuniões evangelísticas. Mas olha que interessante,
esse homem que orava do púlpito e multidões eram curadas, e que era um homem de uma enorme fé, ele tinha uma filha, que essa filha nasceu surda, viveu surda e morreu surda. E você pode olhar e falar assim, faltou fé? Não. Na autobiografia várias vezes ele orou, até que o Senhor simplesmente lhe disse que a graça dele bastava para a filha dele. E eu tenho certeza que a filha de Smith recebeu a cura dessa surdez de forma gloriosa, pois ela está ao lado do Cordeiro esperando o dia da remissão e da ressurreição. Então, eu quero dizer sim, conforme o nosso comentarista coloca aqui, a medicina é um dom de Deus, porque o Senhor é quem guia as mãos dos médicos. E olha que interessante, esse mesmo Deus que guia a mão desses médicos, também é o Deus que continua curando. Nós temos que ter fé que o Senhor é aquele que guia a mão desses profissionais, a fim de que eles possam cuidar dessa grandiosa criação de Deus, que é o corpo humano, que é a saúde humana. Então, eu quero finalizar essa videoaula dizendo que não há incompatibilidade entre fé e medicina, até porque os nossos pais, os nossos avós, muitos deles quando estavam doentes, procuravam a fé, procuravam meios de espiritualidade, não é? Isso é fé. Mas claro, estamos aqui tratando da fé em Cristo, da fé verdadeira e genuína. E sim, se você estiver enfermo, peça ao Senhor Jesus que te cure. E Ele é poderoso. Mas se o Senhor Jesus não te curar, tenha certeza que se for necessário passar por algum procedimento médico, o Senhor é quem estará guiando a mão desses médicos. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, que nós possamos agradecer e orar todos os dias por aqueles que se propõem a estudar e que se propõem a exercer a gloriosa profissão, a profissão maravilhosa da medicina, da enfermagem, enfim, todos aqueles profissionais da saúde, que eles possam possam estar em nossas orações. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você possa pegar esses insights e acrescentar a preparação de sua aula. Deus abençoe, em nome de Jesus.